Deus, bom dia, graças a Deus que nos dá a vitória. E podemos dizer como salmista, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus. Querido Espírito Santo, muito obrigado pela noite que nos destes. Espírito Santo, vem nos guiar neste dia. Vem nos orientar na entrega desta palavra de hoje, desta mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos graça, paz, sabedoria, que ela vá de encontro à necessidade de cada um. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Bendito seja Deus. Entra, querido Espírito Santo, com a tua direção, com a tua graça, com a tua paz, nesse ensino, nesse aprendizado de hoje, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E que o Senhor possa estar falando conosco neste dia. Queridos, hoje, a nossa meditação, nós vamos estar falando do capítulo 28 de Números, capítulo 29. Né? Hoje eu pretendo, falar mais aqui de um capítulo. Por quê? Porque é um capítulo repetitivo. Nós estudamos no livro de Levíticos, do 1 ao 8, falando sobre as ofertas, como eles deveriam ofertar, o porquê das ofertas, as razões da oferta, como fazer, por que fazer. O que acontece aqui no livro de Números? Eles agora estavam no deserto e chegou a hora deles praticarem aquilo que lá em livro de Levíticos eles receberam as leis. Né? Eles estavam ainda no Monte Sinai. Depois é que eles saíram para a jornada no deserto em direção à terra que Deus havia prometido. Então, ali no deserto, eles já tiveram que praticar aquelas orientações, aquilo que Deus havia ensinado a eles. Então, veja bem, aquilo que Deus tem falado conosco, tem nos ensinado, são coisas para a gente colocar em prática de imediato, certo? Ou seja, eu vou esperar a pandemia passar para fazer isso, né? Eu vou esperar tudo voltar ao normal para fazer isso. Não, queridos. Eles estavam no deserto, mas ali no deserto, Deus já começou a requerer deles o cumprimento daquilo que o ensino, a lei, eles haviam recebido em Levítico. Tá ok, queridos? Então, o que nós vamos ver aqui no capítulo 28? Ó? Holocausto perpétuo. Está falando aqui de quê? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, o cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las determinado. E dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. Então, nós já estudamos sobre essa oferta de holocausto, que era uma oferta assim de animais, onde o cheiro, o animal era morto, era sacrificado, e aquele cheiro era agradável ao Senhor. Era oferta de animais. Então, aqui está falando que a oferta ia ser diária, ou seja, todo o dia. Então, isso significava o quê, queridos? Que o nosso Deus, ele esperava se aproximar do povo continuamente. Então, a presença de Deus, queridos, era constantemente, mas para que o povo desfrutasse da comunhão com ele, o altar requeriria sacrifício, ou seja, era uma oferta que eles iam fazer diariamente. Aquela oferta significava eles se aproximar de Deus. Eles se aproximar de Deus. Então, entenda isso. Quando você vai ofertar, a sua oferta aproxima você de Deus. E ali, então,
eles tinham que oferecer esta oferta, no caso ali, todo dia. Era uma oferta contínua. E hoje, pastor, isso foi para Israel, e hoje? Hoje, queridos, nós temos que manter comunhão com Deus todo dia, diariamente, todo dia. Então, quando você busca a Deus, quando você ora, quando você está lendo a Bíblia, quando você está ofertando, isso é para você ver a importância de adorar a Deus com a oferta. Eles estavam ali no deserto, mas o Senhor, olha, só que vocês vão agora oferecer essa oferta continuamente. Então, entenda aí, a oferta, ela nos aproxima, sim, de Deus, ela nos aproxima do Senhor, tá? Então, essa exigência, queridos, ela permanece em nossos dias, pois quem deseja a salvação deve prezar pela comunhão diária com Deus. Esse tipo de intimidade com Deus, queridos, se dá por meio de renúncia pessoal, em prol da vontade divina, leitura e meditação da palavra, oração, jejum, fidelidade nos compromissos assumidos diante, envolvimento com a sua obra. Certo? Então, por exemplo, esse momento da gente buscar Deus aqui 5 da manhã, isso aqui, queridos, seria um holocausto contínuo, seria uma forma de ofertar continuamente, porque era um momento que a gente poderia estar dormindo, ainda estar de madrugada pela manhã, era um tempo da gente estar no repouso, era um tempo da gente estar no descanso. O que acontece? Você acaba levantando mais cedo, você já está se sacrificando, você se sacrifica levantando mais cedo, o dia vai começar mais cedo. Por quê? Porque você quer ter um tempo na presença de Deus. Então, todo esse momento aqui de manhã, nós estamos nos aproximando de Deus. Um dia, você e eu, nós vamos receber a recompensa por isso. Um dia, nós vamos ver a diferença de estar buscando a Deus. Isso é o buscar a Deus continuamente, é o que nós estamos fazendo. E todo dia nós estamos meditando a palavra de Deus. Certo, queridos? É um sacrifício, é uma oferta da nossa vida, do nosso tempo, buscar o Senhor. Então, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está cantando, está louvando, o que você está separando a sua oferta, o seu santo dízimo, tudo isso que são formas de nós estarmos nos aproximando do nosso Deus. Tá ok, queridos? Então, esse tipo de intimidade, isso aqui que nós estamos tendo com Deus, se dá por meio de renúncia pessoal, queridos. E nós vemos também, nós estamos aqui nos envolvendo aqui com a sua obra. Ou seja, a igreja está fechada. Mas isso não impede de estarmos envolvidos com a sua obra. A igreja está fechada, você não está podendo estar lá, cultuar e tal. Mas esse momento que você separa para orar, jejuar, consagrar, ler a Bíblia, estar-se na presença de Deus, você está se consagrando, você está se aproximando de Deus. Então é isso que você vai ver tratar aqui no capítulo 28, explicando como seriam essas ofertas e as razões delas. Tá? Depois, o capítulo 29 também começa falando de oferta. As ofertas da festa das trombetas, no versículo 1, Números 29, 1. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós o dia do sonido de trombetas. Então, aqui, queridos, era uma santa convocação. A festa das trombetas dava início no novo ano em Israel. Nós já falamos também sobre as 7 festas. Eram 7 festas que eles tinham que fazer. Então, aqui, o Senhor Deus já estava tratando com eles ali no deserto da festa das trombetas. Olha, vai ser uma santa convocação.
É um dia que vocês vão parar tudo. É como que hoje para nós, o primeiro dia do ano é feriado, né? O primeiro dia do ano para nós é feriado, é festa. A festa da astronomia era isso. Era o primeiro dia do ano no calendário judaico. Então parava tudo. A questão é, você tinha que parar tudo e ir para a festa, para louvar, para adorar a Deus. Então parava tudo com esse objetivo. Agora nós vamos para a festa. Vamos adorar a Deus. Vamos festejar. Vamos estar na presença do Senhor Deus. Certo? Então, conclamava o povo, queridos, a autoavaliação aos sacrifícios, às orações, né? Então, esse sonido é espiritual e marcará o dia mais aguardado pelos salvos. No caso deles, ele tocava a trombeta. Opa, estamos sendo chamados para a festa. Aí eles iam para a festa do primeiro ano ali de Israel, do início do ano. Para nós, esse som da trombeta vai significar o nosso arrebatamento. É o que a Bíblia ensina, que vai soar as trombetas e aí vai acontecer o arrebatamento, certo? Então, esse sonido para eles, Israel tinha um significado. Começava a tocar, opa, vamos parar tudo. É festa, é o primeiro dia do ano, vamos festejar. E no caso, para nós, sonido da trombeta, também vai ser dia de festa. Vai ser dia de sermos arrebatados. Vai ser dia de estarmos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus que nos dá a vitória. Você está preparado para ouvir a trombeta? Né? Conta-se que uma certa vez, isso aqui é uma história, né? O pastor pregou sobre a volta de Jesus, os irmãos estão preparados, estão preparados, estão. Aí o pastor combinou com o irmão lá subir em cima do telhado da igreja e tocar uma trombeta. Aí na hora do culto, o pastor pregando, o irmão subiu no telhado da igreja, trocou a trombeta, todo mundo saiu correndo. Aí só ficou o pastor e um outro homem lá sentado. Aí o pastor desceu do altar, puxa vida, irmão, só nós dois que não corremos, hein? Aí ele foi ver o irmão, tinha problema nas pernas, né? Era paralítico. Então, é um caos que se conta, uma parábola, mas e se a trombeta tocar hoje? Quantos estão preparados? Então, nós temos que estar preparados para esse sonido das trombetas. E dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Então, amados, isso aqui era uma santa convocação, né? Um dia as trombetas anunciarão a chegada do Senhor Jesus, quando ele virá para buscar a sua igreja e que todos estejam preparados neste dia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos fala, aleluia, glória a Deus. Então, amados, você vê o nosso Deus, todas essas festas lá, a pessoa, mas será lá com Israel? E será lá com Israel? Ela lá, nós temos significado para a igreja hoje. Festa da trombeta para eles. Primeiro dia do ano, vamos festejar. Mas para nós, vai ser para anunciar a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou com ele e você. Eu vou estar lá. Você vai? Glória a Deus. Então dá um joinha aí. Eu vou. Confirma aí. Eu vou. Aleluia. Queridos, no capítulo 30, fala a lei acerca dos votos. Certo, queridos? Fala a lei acerca dos votos. Diz assim, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Aqui agora Deus estava tratando do voto. Em Levítico nós vimos sobre isso. Então aqui você vê que ele estava no deserto e Deus já estava repetindo, Deus já estava cobrando deles. É o que eu tenho falado, queridos. Deus ele fala, Deus ele repete, Deus ele confirma.
Às vezes as pessoas, eu queria ouvir uma coisa diferente, queria diferente. Mas o que nós estamos vendo aqui na palavra? E tem coisa que Deus fala, e tem coisa que Deus repete, tem coisa que o nosso Deus ele cobra. Então aqui o nosso Deus ele está falando, queridos, mais uma vez, desta festa, dessa atividade, certo? Ó, não violará a sua palavra. Fazer um voto a Deus é empenhar a palavra, tendo ele próprio como testemunha. Portanto, um compromisso muito sério. Deixar de cumpri-lo tornar-se-á um pecado. Para o Altíssimo, queridos, a verdade é essencial nos relacionamentos, seja com ele, seja com o próximo. Nós vimos no livro de Levítico sobre isso, quando a pessoa vota. Então aqui era Deus falando mais uma vez. No Novo Testamento a palavra de Deus diz assim, que o vosso falar seja sim, sim, não, não, passou disso, é do maligno. É isso aqui que Jesus fala no Novo Testamento. É o voto. Ó, amanhã eu vou na sua casa. Se eu falei que amanhã eu vou na sua casa, eu tenho que ir. É isso que está ensinando. Eu fiz um voto. Olha, eu vou na sua casa. É um voto isso aí, ó. Eu vou na sua casa. Amanhã. Então, tem que ir. Você está entendendo, irmãos? Quando as pessoas que às vezes empenham a palavra com você e quebram essa palavra. Você vê que parece ser uma coisa bobinha, mas ó, o nosso Deus ele está atento. Ele está atento quando a gente fala que vai e não vai. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado. Porque a gente fala, nós estamos empenhando a nossa palavra. E o nosso Deus, ele está, ó, atento. Então, você vê que ele repete aqui para o povo. Ah, mas é lá para Israel. Mas no Novo Testamento, Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, porque senão passa disso, é do maligno. Então, irmão, nós vamos falar ainda também aqui agora do capítulo 31, a vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos será o teu povo. Moisés, queridos, ele recebe aqui agora uma ordem de Deus para destruir os midianitas. Eles sofreriam as consequências do mesmo modo que os israelitas quando não resistiram à estratégia deles e descumpriram diante do pecado. Né? O que acontece, queridos? Os midianitas, eles haviam tramado contra o povo de Deus, eles levaram o povo de Deus a se corromper diante do pecado. Né? Tá lá no capítulo, ó, no capítulo 25, quando lá o Balaão ensinou lá o Balaque a fazer armadilha para destruir o povo de Deus e levar o povo ao pecado. Você pensou que Deus esqueceu? Não. Ele agora, ó, agora você vai agir, Moisés. Versículos 5 e 6 fala assim, assim foram dados dos milhares de Israel, 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Mandou a guerra, 1.000 de cada tribo, com eles Finéias, filho de Eleazar, os sacerdotes, com os vasos do santuário, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui uma guerra, que se tratava de uma vingança divina, certo? Isto é, a ira de Deus estava sendo derramada sobre os midianitas, por terem tramado contra Israel e contaminado o seu povo. Então, querido, o que nós vemos lá? O Balaão, ele amaldiçoou, mas ao invés de amaldiçoar, ele abençoava.
certo? Ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Só que não se agradou de Deus aquela cilada que fizeram contra o povo de Deus. Muitos morreram porque eles pecaram, caíram na cilada, caíram no pecado da imoralidade e morreram por causa disso. Só que agora Deus manda Moisés organizar o exército, agora nós vamos vingar. A Bíblia, por isso que a Bíblia fala assim, que é para nós perdoarmos. A Bíblia fala assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, queridos, a Bíblia diz para não tocar naqueles que são seus, não tocar nos seus ungidos. Quando alguém toca em você, ela não sabe com quem ela está mexendo. Por isso que Deus fala para você assim, perdoa. Porque quando nós perdoamos, o nosso coração fica leve, tranquilo. Mas a vingança vem do Senhor. Então, Deus ali agora, ó, muitos morreram por causa dele. Então, agora, te prepara que nós vamos à guerra. Então, queridos, nós vamos orar por aqui. Então, nós falamos aí hoje mais um capítulo ressaltado das ofertas, para através dessa forma você manter o contato com Deus, estar em comunhão, certo? É um capítulo que fala da adoração a Deus, de aproximar do nosso Deus diariamente, de consagrar Ele, de separar a sua vida para Ele. E é que fala aí também, nos alertando das trombetas, da volta do Senhor Jesus, e também esse episódio aí de que a vingança é do Senhor. Então, por isso que você deve perdoar, porque Deus não esquece, não. Aqueles que tramam contra você, que tramam contra a sua vida, um dia, queridos, a ira do Senhor vem, a vingança do Senhor vem. Por isso que a Bíblia fala, olha, libera o perdão, a vingança do Senhor. Tá ok? Então vamos orar? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, Deus, Tu és Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Graças te dou por esse dia. O Senhor é maravilhoso. Pai querido, a terra está cheia da Tua glória. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor. Senhor, nós vemos a Tua palavra, que nós possamos neste domingo se aproximar de Ti, este domingo que é dia da Santa Ceia do Senhor, que ao tomarmos a ceia, nós possamos estar nos aproximando de Ti. Pai, eu te agradeço por este horário, 5 da manhã, buscando a Tua face, que a gente possa estar se aproximando de Ti neste dia, neste segundo dia do mês de agosto, no 8º mês, neste ano que está sendo diferenciado, que tá difícil para o mundo todo, que está diferente para o mundo todo. Muitas normas tiveram que ser quebradas, muitas coisas tiveram que ser mudadas. Meu Deus, é partida de futebol, é praia, é shopping, é festas, casamentos adiados, congressos, convenções, tanta coisa que no início do ano havia sido planejada, seja pelo mundo, seja pelas empresas, seja pelas famílias, seja pelas igrejas, tiveram que mudar, tiveram que mudar de plano, de propósito, Senhor. Muitas viagens foram desmarcadas, foram adiadas, mas nós queremos crer que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor é o Deus que na verdade está no controle, que o mundo não está desgovernado, mas que tudo há um plano, um propósito do Senhor nosso Deus. Ó Senhor da glória, louvado seja teu nome, louvado seja teu nome, louvado seja teu nome, e que nós possamos crescer espiritualmente, que nós possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor, mesmo nesse período de pandemia. Pai, eu mais uma vez eu oro, tira a angústia, tira a tristeza, tira a preocupação demasiada desta mente, deste coração, para que essa pessoa possa se entregar, se consagrar a Ti por inteiro e ser uma pessoa pronta, preparada para escutar as trombetas da vinda do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu creio que este é o momento que o Senhor está dando à terra para se preparar, para se posicionar, a quem servir, a quem adorar, a quem buscar.
Eu creio que é um momento onde o Senhor já vem separando aí o joio do trigo, um momento onde o Senhor está levando o homem a tomar uma postura, uma decisão, de te adorar ou não, de te servir ou não. Então, Pai, dá-nos um dia bom, um dia feliz, um dia abençoado. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, olha, seja com todos vós, hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Amém?